Deus? Posso ler? Então, a primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fomos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Às vezes na tradução de vocês vai falar que todo aquele que permanece nele não peca. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amém? Palavra de Deus. Pode tomar os vossos assentos. Nós vamos falar nesta manhã aqui sobre o tema Vivendo na Família de Deus. Quando nós falamos em família, o que vem às vezes, vamos pegar na família secular. Quando falamos em famílias, não está na sua lição, viu? Aqui é eu que vou estar falando aqui, algumas perguntas. Quais são os elementos indispensáveis para que haja uma família? Você vai pensando aí. Qual deve ser a maneira de tratamento entre os componentes da família? Como deve ser o tratamento entre os irmãos? Aqui no caso, secular. Depois nós vamos trazer para o contexto cristão. Qual deve ser o relacionamento dos filhos em relação aos pais? Então, quando nós falamos aqui, quais são os elementos indispensáveis para que haja uma família? O que você acha? Quais são esses elementos que não pode ter para que haja uma família? Tem alguém que arrisca falar aí? É o quê? Pai, mãe, filhos, o que mais? Quais são os elementos indispensáveis para que haja uma família? Pai, mãe, filhos, respeito, amor, unidade. O que mais? Humildade, união. Pode falar. Amor, companheirismo. O que mais? Compreensão. Pode falar, irmãos. Perdão é fundamental, né? Perdão, fundamental, né? Na família, relacionamento entre amigos, e depois nós vamos trazer para o contexto aqui. Então, aqui o que os irmãos falaram, são alguns dos elementos indispensáveis para que haja uma família. Sem isso tem como haver uma família? Aí a outra pergunta, qual deve ser a maneira de tratamento entre os componentes da família?
Já foram citados aqui, respeito, é um deles, né? Tem que ter esse, não tem? Mas vamos lá. Então pega a sua lição aí, para você acompanhar na sua lição. Alvo da nossa lição. Olha o alvo da nossa lição. Despertar no crente a convicção de filho de Deus e desafiá-lo a viver como tal. Então o alvo da nossa lição nessa manhã vai ser despertar em mim e você que nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus devemos andar como tal. Vai ser o alvo da nossa lição nessa manhã. Tem o objetivo da lição, ele não está na sua lição, está na minha lição aqui, que ela é de professor. O objetivo da lição diz assim, ó: ter claro em mente que é membro da família de Deus, amar os irmãos e a igreja, corpo de Cristo, viver de acordo com a sua filiação, a filiação de Deus. Mas nós vamos falar aqui nessa manhã, também aqui dessa carta de João. Quem era João? João era um dos discípulos, um dos 12 discípulos de Jesus. João, ele era filho de Zebedeu, sua mãe chamava Salomé, e João é bem conhecido como o discípulo do amor. Quando nós falamos em João, nós lembramos do discípulo do amor. Mas João, quando nós olhamos, fazemos uma análise, nós vemos que João, antes dele ser discípulo do amor, ele já foi até chamado, ele e Tiago, de filhos do trovão. Depois, lá mais na frente, João vai se tornar o discípulo do amor. Ele aprendeu a ser amado por Jesus e assim, sendo amado, aprendeu também a amar os seus irmãos. Nós vamos ver, quando nós falamos aqui na carta de João, nós falamos de João, nós vamos ver que João, o evangelista João, ele escreve 5 livros do Novo Testamento. Você vai ver que o evangelho de João também foi escrito por João, a primeira carta, a segunda e a terceira carta de João, e o livro de Apocalipse também foi escrito pelo apóstolo João. Você vai ver que cada um deles tem um propósito. Quando nós pegamos aqui, trazendo só um contexto aqui, antes de nós continuarmos aqui na lição, nós vamos ver que, por exemplo, o Evangelho de João vai trazer, dentre os evangelhos, dos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que o Evangelho de João, ele vai falar sobre a divindade de Cristo. Quando você pega para ler o Evangelho de João, você vai ver que o evangelista João, ele quer trazer 2 teses nesse livro, do Evangelho de João. Depois nós vamos entrar aqui na carta de João. Só trazendo um panorama rápido aqui, sobre a vida de João e sobre os livros que ele escreveu. Você vai ver 2 teses no Evangelho de João. A primeira era provar que Jesus é Deus. Por isso que você vai ver nos evangelhos, em todos os evangelhos, você tem os sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, mas você vai ver o livro de João, ele tratando sobre provar que Jesus é Deus. Como ele vai provar que Jesus é Deus? Por isso que quando você olhar no Evangelho de João, você vai ver o evangelista João falar sobre 7 milagres. Dentre eles vai falar sobre Jesus transformando água em vinho, Jesus curou o filho do oficial, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus anda sobre as águas, Jesus cura o paralítico de Betesda, Jesus ressuscita Lázaro. Então o evangelista João, quando ele escreve o livro de João, ele está tentando provar que Jesus é Deus. Coisas que hoje muitas pessoas e algumas seitas por aí têm pregado que Jesus não é Deus. Mas quando você lê o livro de João, você vai ver a divindade de Cristo. Por isso que quando nós entrarmos aqui na carta, quando nós começarmos a falar aqui da primeira carta aqui do capítulo 3, essa carta aqui ela foi escrita para um propósito. Havia-se na época, aqui nessa época, muitos falsos mestres, trazendo os ensino que Jesus não era Deus e que Jesus não tinha corpo físico. Então, quando você vê o evangelista João escrevendo essa carta, ele vai trazer muito alerta sobre isso. Depois nós vamos falar mais na frente. Também lá no Evangelho de João, só para conhecimento dos irmãos, você vai ver 2 teses. A primeira tese é provar que Jesus é Deus.
A segunda tese é trazer 7 expressões que tem a palavra eu sou. Quando você vê na Bíblia a palavra eu sou, está referindo-se a Deus. Então você vai ver nos livros, no Evangelho de João, você vai ver essa expressão. Essa expressão ela também se encontra lá em Êxodo 3,14. Quando Moisés chega diante de Deus, Deus queria enviar Moisés a Faraó, e Moisés pergunta para Deus, mas eu vou falar que vou em nome de quem? Aí Deus fala para Moisés, eu sou, te enviou. Você só vai dizer que eu sou, te enviou. Então essa expressão eu sou, ela está revelando também no Evangelho de João, aqui as duas teses, primeiro, provar que Jesus é Deus, e nas duas teses, mostrando através dos milagres que Jesus fez, o evangelista João está mostrando, e mostrando a expressão eu sou, que ela se referido a Deus. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos aqui? Porque depois, quando nós entrarmos na carta aqui, você vai ver que essa carta, a primeira carta de João aqui, o evangelista João escreve essa carta para combater esses falsos mestres que existiam na época, como existe hoje, irmãos. Hoje também existe muitos falsos mestres por aí, que vão nas igrejas ensinando, dizendo que trouxe uma nova revelação. A revelação já está aqui, na palavra de Deus. Se trouxe uma nova revelação, é aquilo que Paulo, escrevendo nas suas cartas, diz que se alguém vem trazer o teu evangelho, a não ser o que está escrito aqui, considere anátema. Mas vamos lá. Vamos entrar aí na nossa lição, depois nós vamos falar mais alguma coisa lá na frente. Vamos lá, acompanhem na sua lição. Vamos lá, primeiro tópico. Qual o primeiro tópico da nossa lição? Vivendo um relacionamento de amor com o Pai. Aí você vai ver aqui na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 diz assim, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha o privilégio, você aceitou a Cristo? Você é de Cristo? Então vocês têm um privilégio, eu e você têm um privilégio de ser chamados filhos de Deus. Olha o privilégio que nós temos de ser chamados filhos de Deus. E somos mesmos filhos, seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então você aqui, nesse primeiro nós vamos ver aqui, vivendo um relacionamento com o Pai. Então, aqui na carta de João, você vai ver que nós somos chamados filhos de Deus. O mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Então, quando você estiver lá no seu trabalho, no meio da família, alguém ficar chateado, alguém ficar com raiva de você porque você é crente, é porque eles ainda não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, era diferente. Porque se você é filho, nós somos filhos de Deus, nós vamos aprender aqui, a desenvolver nessa lição, nesta manhã, por isso que o mundo nos odeia. Por isso que o mundo não nos ama. Por isso que às vezes você está no seu trabalho, você às vezes é perseguido. As pessoas falam mal de você, as pessoas falam tantas coisas que nós ouvimos na caminhada da fé, mas aqui o evangelista João, nessa primeira carta, vem falar que nós somos filhos de Deus. Aí no subtópico 1 diz assim, acompanhando a sua revista, a iniciativa de amar foi de Deus e não do homem. Na primeira carta de João 4:10 diz assim, aí está escrito aí na sua revista, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a iniciativa de nos amar partiu de Deus, não foi de nós. Foi eu? Não, foi Deus. Tudo que Deus permite na nossa vida é para nos levar mais perto dEle. Às vezes Deus permite na nossa vida, irmãos, tribulações das mais diversas. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós falamos assim, nossa, como é que Jó suportou tanta adversidade.
Às vezes nós passamos por adversidade das mais diversas, Deus permite na nossa vida. Mas quem é filho de Deus, Deus guarda. Nem sempre na caminhada da fé, você vai ter vitórias em todas as áreas da sua vida. Tem momentos da nossa vida que nós vamos passar por muitas tristezas, muitas decepções, mas temos que olhar para Jesus. Jesus é o alvo. Jesus é o nosso alvo. Passamos por diversas. Na minha caminhada da fé, esse ano, fazendo 19 anos, servindo ao Senhor, graças a Deus, muitas lutas de lá para cá. Quando me converti, lá em novembro de 2005, foram lutas das mais diversas. E nós passamos por essas lutas fazem parte para nos amadurecer. Às vezes nós passamos pela luta, se eu perguntar aqui, alguém quer passar por luta? Com certeza ninguém queria passar por luta. Ninguém queria passar por tribulação, mas elas fazem parte da nossa, a Bíblia diz que importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Então não pense você e não pense eu que nessa caminhada da fé, você não vai passar por problemas difíceis, você não vai passar por enfermidade, você não vai passar por problema financeiro, você não vai passar por problema familiar, você não vai passar por problema de relacionamento. Não pense você que você não vai passar disso. Se você quer servir a Deus e chegar lá, você vai ter que enfrentar essas dificuldades. E o Senhor te dá a vitória. Às vezes a vitória não é do jeito que nós queremos, mas Deus sabe o que é melhor. E Deus dá a vitória no momento certo. Então a iniciativa de amar aqui foi de Deus. Partiu de Deus mandar o seu Filho para que viéssemos a resgatarmos. Quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vamos ver que Adão e Eva tinham um relacionamento com o Senhor todos os dias, falava face a face com o Senhor. Adão e Eva se afastam de Deus, a morte espiritual entra na vida de Adão e Eva, e eles agora são expulsos do jardim. Não deixe que a morte espiritual entre na sua vida. Não deixe que a morte espiritual bata na sua porta. Às vezes lá fora nós olhamos pessoas aparentemente alegres, porque a alegria não é apenas no sorriso. Às vezes a gente olha pelo sorriso e fala assim, nossa, fulano está tão alegre. Mas quando nós pegamos aqueles humoristas, vários humoristas fazem pessoas rirem. Tem até o testemunho do Dedé Santana, fazia pessoas rir, mas chegava em casa estava triste, angustiado. Então, que você cuide da sua vida espiritual, mas o Senhor nos amou primeiro, mandando Jesus. Segundo tópico aí, o que diz? O alcance do amor de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando não servíamos ao Senhor, até essa expressão pecadores, aqui depois nós vamos falar mais na frente aí, que depois quando você aceita Cristo, eu também não, olhando para a Bíblia aqui, no ensinamento, até naquilo que nós já somos ensinados aqui na igreja, eu não creio que nós somos pecadores, eu creio que nós somos sujeitos a pecar. Quando nós vemos mais na frente, nós vamos falar sobre isso. Tem algumas passagens daquilo que nós lemos aqui. Então, Deus, o alcance do amor de Deus é porque Deus morreu, mandou seu Filho para salvarmos nós que estávamos distantes do Senhor. Aí no 3 nós vamos falar sobre o testemunho de Paulo. Paulo aqui vai falar sobre o testemunho dele, que ele como filho de Deus, Jesus ama também a Paulo. Aí no 4, vivência do amor de Deus, é na vivência de amor com Deus que recebemos a capacidade de amar uns aos outros. João 13:34 diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós vemos aqui,
nós só temos a capacidade de amar esse irmão que está do seu lado, se o amor de Deus estiver em nós. Se você não deixar, lá na frente nós vamos falar aqui sobre a semente, que é o amor, a vida de Deus em nós, nós não somos capazes às vezes de amar esse que está do seu lado. Como é fácil amar alguém que nos ama? É fácil, né? E aqueles que nos perseguem? É fácil amar? Eu lembro quando eu trabalhava na contabilidade, Deus me provou muito nisso. Eu estava mexendo no estoque, lá na contabilidade, e o pessoal começou a falar mal de mim lá na sala. De repente, o pessoal falou assim, Irandir foi no banheiro, está demorando. Aí, de repente, alguém entra lá dentro da sala, assim, da sala onde eu guardava os documentos. Eu estava sentado e eu olhei para a pessoa assim. Aí eles voltaram e começaram a parar, estava falando mal de mim. Deus estava me ensinando a amar essas pessoas. Às vezes, quando nós oramos, Senhor, me ajuda a amar. Como é que Deus vai nos ensinar a amar? Deus ensina a amar na prática. Deus vai nos ensinar a amar, às vezes, quem nos persegue, quem fala mal de nós. Deus vai nos ensinar a amar essas pessoas. Compreender, perdoar, principalmente perdoar. Porque sem perdão tem como ter convivência? Imagina você, marido e mulher, se não perdoa, não vive junto. Irmão, se não perdoa, tem como viver junto? Não. Depois nós vamos falar mais na frente sobre isso aí também. Então, para nós amarmos, termos essa capacidade de amar, nós temos que ter o amor do Senhor na nossa vida. Aí no Evangelho, nessa mesma parte, vivência do amor de Deus, mais embaixo aí, João 15:9 diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Aí mais embaixo vai dizer assim, na base desse amor, ágape, isto é, sacrificial, como o amor de Cristo por nós, somos exortados a amar nossos irmãos como Cristo nos amou. Esse amor ágape está falando do amor de Deus, o amor incondicional, o amor perfeito. Nós vamos ver essa palavra aqui aparecer mais de 300 vezes no Novo Testamento. Essa palavra aparecer. Então, o amor de Deus, ele é incondicional e perfeito para nós. Para viver um relacionamento com o Pai, nós temos que aprender a amar. Aprender a amar é fácil. Amar quem nos ama é fácil, como falei aqui. Mas amar quem não nos ama, quem fala mal, deseja mal, tenta a sua queda, tenta tanta coisa, aí nós vamos aprendendo a amar, com o amor do Senhor. Amém? Vamos chegar mais para frente? Tópico 2, o que fala no nosso tópico 2? Nós vamos aprender aqui que para viver na família do Senhor, nós temos que viver com um relacionamento de amor com o Pai, se nós queremos amar o seu irmão, se você quer amar o seu irmão, se você quer ter uma vida de filho de Deus, é o que o versículo 1 da primeira carta de João fala, que nós somos filhos de Deus. Então você tem que ter essa consciência, você é filho de Deus. Você fez uma aliança com Cristo? Então você é filho de Deus. Se você fez essa aliança com Cristo, você é filho de Deus, Edson. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, Davi. Se fez aliança com Cristo, nós somos filhos de Deus. Vivendo com responsabilidade. No versículo 2 e 3 diz assim, da primeira carta que nós lemos. Amados, agora, deixa sua Bíblia aberta se você quiser, para você acompanhar e fica melhor. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. É interessante que aqui, ele enfatiza de novo que somos filhos de Deus, e quando Ele se manifestar, está se referindo a quem? Se referindo a Jesus. Quando Ele se manifestar, havemos de ser
seremos como Jesus, aqui como Jesus, não como Deus, igual algumas religiões dizem aí, mas no corpo glorificado. Aqui vai ser bom que lá não vai ter esse negócio de briga, um gordinho, magrinho, nariz grande, nariz pequeno, não vai ter nada disso, né? Vai ter aqueles complexos, eu sou magrinho, eu sou gordo demais, nada disso. Mas seja satisfeito com o seu peso, viu, irmão? Se qualquer coisa, tem as atividades físicas que são bons também, viu? Mas aí, vivendo com responsabilidade. Deus é perfeito em sua santidade, pois é luz e nele não há treva nenhuma de imperfeição ou pureza. O nosso padrão de santidade é quem? O Senhor é o nosso padrão. Nós podemos imitar a fé de alguém? Podemos imitar a fé do nosso pastor, devemos imitar a fé, a Bíblia diz imitar no Senhor, podemos imitar a fé dos irmãos, podemos imitar, mas a santidade, nós devemos seguir o padrão de santidade do Senhor. Vamos ler, abra aí na sua Bíblia, a primeira carta, ou melhor, o DCM tem como passar aí, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 14, tem como projetar aqui? Tem? 1 Pedro, melhor dizendo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Enquanto o DCM projeta aí, nós vamos falar sobre a questão aí da santidade. Santidade. Tem como andar com o Senhor sem buscar uma vida de santidade? Vamos lá, vamos ver o que está escrito lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, nós vamos ler até o 16, diz assim, acompanha aí, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós aprendemos aqui, porque quando a gente às vezes fala santo, eu vejo muitas pessoas dizer isso aí, fulano quer ser santo demais, mais santo que o outro. Ser santo não é o mandamento do Senhor? Nós não acabamos de ler isso, sede santos como santo eu sou. Ser santo aqui é ser o que, irmãos? Ser separado para Deus. Não é ser perfeito. Se eu olhar aqui, nenhum de nós somos perfeitos. Enoque e Elias Deus levou. Se nós já tivéssemos em estado de perfeição, Deus já tinha nos levado. Mas nós buscamos a cada dia melhorar. E devemos lutar a cada dia para melhorar. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, fulano quer ser santarrão, santo demais. Santo nós temos que ser mesmo, irmãos. Devemos buscar ser santo, está escrito na Bíblia aí, nós acabamos de ler. Santo é separado para Deus. Por isso que quando você vê alguém querer buscar a santidade, isso é bom. E deve buscar a santificação na nossa vida aqui, Nós devemos, depois nós vamos falar aqui um pouco mais sobre a santificação. Como nós podemos nos santificar? Poderia ser a pergunta. Nós estamos aí nesses 40 dias de jejum e oração. Jejum e oração faz parte da santificação? Tem como ter vida com Deus sem jejum e oração? Impossível, irmãos. Por isso que nós vamos ver que nesta carta de João aqui, o evangelista João combatia essas falsas heresias. Esses falsos mestres ensinavam que não havia nem pecado. Você podia viver de qualquer jeito. Mas a Bíblia diz que o pecado é que traz divisão entre nós e Deus. Isaías vai dizer que o pecado é que traz divisão entre o homem e Deus. O pecado é a razão de todos os males. A Bíblia vai dizer, se alguém tem que queixar de alguma coisa, queixe dos seus próprios pecados. Então o pecado é que traz divisão, o pecado é que traz o mal, o pecado é que faz tanta coisa. Eu sei que na vida daquele que é fiel a Deus, é Deus que trabalha com ele. Na vida de Jó, quem trabalhou na vida de Jó? Foi Deus, não foi? Não foi Deus que trabalhou na vida de Jó?
mas as pessoas que estavam em volta de Jó, que não tinha aliança com Deus, falavam que Jó estava em pecado. Hoje nós estamos vivendo na época que as pessoas não podem ser provadas, senão fala que está em pecado. Nós estamos vivendo na época, aconteceu isso, fica caçando um motivo. Por que aconteceu isso? Lógico, tem coisas que às vezes são pecados, mas tem coisas, se eu e você somos fiéis a Deus, Deus está provando. Deus provou a vida de Jó. Jó era o mais fiel da época dele. Quando você vai ler o livro de Jó, você vai ver que Jó ouvia falar sobre Deus. Hoje nós temos a Bíblia. Jó ouvia falar e já era temente. Depois você vai ver que Jó tem experiência com Deus. Por isso que lá no capítulo 42, a vida de Jó é mudada. Deus agora dá em dobro tudo que Jó perdeu. Imagina perder 10 filhos num dia só. Imagina, num dia só morrer 10 filhos. Além de morrer, Jó foi acometido de uma enfermidade gravíssima. Usava caco para se coçar. Você imagina a vida de Jó. Às vezes nós passamos por alguma luta e às vezes a gente quer abandonar a Deus. Não abandona a Deus não, irmãos. Você é filho de Deus. Você já fez uma aliança com Cristo. Se você já fez, eu fiz aliança com Cristo, por maior que seja a luta, por maior que seja a adversidade, siga em frente. Não desista de servir a Deus. Está difícil, as coisas não mudam. Muda através da oração. Às vezes falta perseverança nossa na oração. Falta perseverança nossa de orar um pouco mais, de clamar. Cuidado que às vezes hoje o diabo tem falado assim, não preciso de orar porque Deus conhece todas as coisas. Vamos analisar essa frase? Não preciso de orar, é verdade ou é mentira? É mentira, porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama e vou responder. Não precisa de orar porque Deus conhece todas as coisas. O diabo às vezes coloca na nossa mente, coloca na mente das pessoas que não precisa de orar, que não precisa de clamar. Precisa. A segunda parte da oração, Deus conhece todas as coisas? Conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas? Conhece, mas eu preciso de orar. Mesmo Deus conhecendo, Deus, Ele não é sujeito a tempo como nós somos sujeitos. Nós vamos envelhecendo, e graças a Deus, se Deus permitir nós envelhecer, porque quem não quiser envelhecer vai ter que morrer novo. Tem alguém que quer morrer novo aí? Não, né? Ninguém quer morrer novo, né? Eu quero ficar na esperança aqui de Apocalipse. A Bíblia diz que alguns não verão a morte, serão transladados. Eu estou nessa esperança aqui. Eu não quero ver a morte. Mas, se Deus assim, Deus sabe todas as coisas. Então, irmãos, persevere, não fique na dúvida, clame. Às vezes nós passamos o tempo da nossa fé e nós às vezes deixamos de orar, deixamos de clamar. Por isso que às vezes muitas coisas não mudam na nossa vida. A oração, Deus muda muita coisa na oração. Deus mudou a mente de Faraó para Faraó libertar o povo. Deus muda pensamentos, Deus faz o que Ele quiser. Através da oração, Deus abre porta. Se está precisando de porta aberta de emprego, Deus abre porta. Através do clamor. Está precisando de porta aberta em qualquer área, Deus abre porta. Deus abre porta, Deus dá casamentos também. Casamentos, espelhem bons casamentos. Aqueles que não deram certo, você espelhe naquele que dá certo. Às vezes muita gente não quer casar porque espelha naquele que não deu certo. Espelhe naqueles que deram certo. Prossiga, não desista. Não pare, acredite. Amém, irmãos? Vamos continuar aí? Vivendo com responsabilidade. Então, se nós queremos viver na família do Senhor, nós temos que viver com responsabilidade. Temos que ter santidade? Tem que ter santidade, irmãos. Porque essa velha natureza nossa aqui,
é terrível. Essa natureza sem santificação, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, você não consegue amar esse irmão que está do seu lado. Eu sei que tem irmão assim que é mais difícil, né, Edson? Tem irmão assim, é difícil conviver, mas tem outros que é mais gente boa. Mas a gente vai aprendendo a amar os irmãos, a gente vai aprendendo a perdoar os irmãos, e os irmãos também vão nos perdoando. Tem alguém aqui que nunca errou? Levanta a mão aí. Eu já errei várias vezes. Nós erramos, infelizmente. A vida do servo de Deus, depois nós vamos falar aqui na frente aqui, é viver uma vida sem pecado. Infelizmente, às vezes, nós erramos. Mas o pecar do crente tem que ser um acidente, e não algo que seja cotidiano na nossa vida. Vivendo com responsabilidade. Então vamos viver na santidade, vamos ter santidade. Subtópico 1 aí, a restauração. A restauração absoluta da imagem moral e espiritual de Deus. Seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Esses seremos semelhantes aqui, num corpo glorificado, não como Deus, viu? Jesus tem as duas naturezas, 100% Deus e foi 100% homem. Venceu como homem e não como Deus. Então, Deus quer restaurar essa imagem moral e espiritual. Quando nós olhamos lá no Jardim do Éden, quando eu falei, você vai ver que Adão e Eva lá perdeu o quê? Ele perdeu essa imagem moral e espiritual. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, eles são expulsos do jardim, e agora Deus coloca uma espada flamejante, um anjo para guardar a entrada da árvore da vida, para que eles não viessem comer da árvore da vida e viessem viver eternamente no pecado. Então Deus assim o faz. Então Deus quer restaurar essa imagem moral e espiritual. Por isso que nós, quando lemos aí, na primeira carta de João aí, nós lemos aí, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Por isso que nós temos que santificar a nossa vida. Esses dias de 40 dias de oração e jejum, você que não está nos 40 dias, participe. O jejum, ele mortifica a carne mesmo com seus desejos. A nossa natureza, nós herdamos uma natureza de Adão e Eva, essa natureza que ela é voltada para a prática do pecado. Por isso que vocês têm que se achegar a Deus. Por isso que vocês têm que estar em Cristo. Você que já é, eu que já sou, nós que somos já filhos de Deus, mas como é que eu posso, alguém poderia me perguntar, como é que eu tenho uma certeza que eu sou filho de Deus? Nós temos a certeza que somos filhos de Deus? Temos a certeza que somos filhos de Deus, quando fazemos uma aliança com Cristo. A Bíblia diz, Romanos 10, 9 a seguir, que se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Com a boca se faz confissão e o coração se crê para a justiça. Então tem que fazer a confissão. Aí eu nasci no meio cristão, não preciso de aceitar Jesus? Precisa. Eu sou filho meus pais já são cristãos, eu não preciso de aceitar Cristo? Precisa. Precisa de aceitar Cristo, precisa de batizar, precisa passar por todo o processo. Nós temos que fazer aliança com Cristo. Se você ainda não fez uma aliança verdadeira, se você ainda não batizou, nós temos a sala do discipulado aí, participo do discipulado. Eu, quando vim para a casa do Senhor, em novembro de 2005, eu comecei a frequentar a casa do Senhor, um jovem ainda sou jovem, mas era um jovem mais novo, na época, e comecei a frequentar 2 meses, e depois a minha primeira decisão foi batizar. Minha primeira decisão foi já descer as águas. Tem as fotinhas lá que eu guardei, de eu sendo batizado. Então, quando você
faz aliança com Cristo, tem que se batizar. Por que não batizar? Se nós não batizamos, é porque tem alguma coisa que precisa ser mudada. Então, você tem que fazer essa auto-reflexão, quem ainda não é batizado, para que possa vir a batizar. O batismo salva? É aquilo que nós somos ensinados aqui. O batismo salva? Não, mas quem é salvo quer batizar mesmo. Aquilo que o pastor sempre fala aqui, pura verdade. Tudo é verdade, né? Sempre tem que ser, o batismo salva, mas se eu sou salvo, eu quero batizar. Não tem como. É diferente de alguém. Alguém pode me dizer, mas e o ladrão lá da cruz? Nós não sabemos o histórico dele anterior. Mas, naquele momento, às vezes, ele não teve tempo de ser batizado. E foi salvo. Mas se nós temos tempo de ser batizado, temos que batizar. Lembre-se disso. Amém, irmãos? Então, essa imagem, a restauração aqui, Deus quer trazer esta restauração na nossa vida. Restauração através de Cristo. Subtópico 2 aí, do tópico 2, a esperança. A esperança presente tem que ter o poder de aperfeiçoar e purificar. A semelhante santidade do Senhor ocorre um processo contínuo de aperfeiçoamento do cristão. Assim mesmo, o DCM coloca para nós aí, por favor, Filipenses capítulo 2, se você quiser abrir sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Então, nós temos que viver na família de Deus com responsabilidade. Nós temos que santificar? Temos. Você quer viver na família do Senhor? Você é servo de Deus, você é filho de Deus? Não tem como você viver na família de Deus sem santificação. Se você deixar de santificar a sua vida, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ser alguém que guarda muita mágoa no coração. Deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de vigiar, você vai ser alguém que vai guardar mágoa. O irmão falou uma palavra dura com você, aí você vai guardar essa mágoa. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, diz assim, de tudo que tem que se guardar, guarde o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Então guarda o seu coração. Quando vir alguma seta, o inimigo manda seta, manda, irmãos. O inimigo usa pessoas, usa às vezes até pessoas que estão dentro da igreja. Não usou Judas, não usou Pedro, que andava com Jesus? Usa. Se a gente dermos lugar, o diabo vai usar. Então, se nós deixarmos de santificar, deixarmos de viver com responsabilidade na família da fé, nos santificando, nós somos ser alguém que vai guardar muita mágoa. Aí daqui a pouco, o que vai acontecer com a nossa vida? Daqui a pouco eu quero sair da igreja. Quantas pessoas saíram da igreja porque ficou magoada com alguém? Às vezes você já conhece alguém, na família. Quantas pessoas falam assim, não, eu estou magoado com o pastor, estou magoado. O que fez? Às vezes nem o pastor sabe o que fez. Porque Deus usa aqui, o irmão que foi usado aqui, o irmão aí ficou ofendido. Eu aprendi uma coisa na caminhada da fé. Às vezes nós estamos sentados aí, Deus está falando aqui, às vezes, e Deus traz a palavra bem na raiz mesmo, e às vezes fala assim, a gente às vezes quer se ofender, não fique ofendido não. Deus está falando alguma palavra que é para corrigir, pegue aquela palavra para corrigir. É correção? Pegue ela. Não, eu preciso mesmo mudar. Não é o meu irmão precisa mudar, é eu preciso mudar. Olhe para você mesmo, eu preciso mudar. Realmente aquilo que ele está falando é eu preciso mudar. Eu quando estou sentado aí, pego a palavra, Deus às vezes fala, e Deus trabalhou muito e tem trabalhado cada dia mais com o meu caráter, e Deus vai trabalhando com o nosso caráter. O processo da santificação aqui, ele é um processo. Deus vai, esse processo, nos santificando, mudando aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos mudar a cada dia? Precisa. Nós precisamos, por isso que nós precisamos viver na família do Senhor com responsabilidade, estilo de vida. Por que não pode, não está na sua lição, só na minha aqui, por que não pode ser permitida a prática do pecado na vida do cristão? É uma pergunta. Qual a diferença de estilo de vida de Jesus e estilo de vida do mundo?
Como a santidade e a comunhão com Jesus leva a pessoa a se afastar do pecado. Se você não se santificar, você não vai afastar do pecado. Ou essa palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dessa palavra. Pode perceber, quando a pessoa está servindo ao Senhor, quando nós estamos na casa do Senhor, e não estamos santificando, não queremos buscar o Senhor, o que acontece? Nós vamos se afastando. Nós vamos se afastando. Se afasta até da comunhão. Sabia disso? Por isso que nas cartas de João, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Então, se deixarmos de andar na luz, poderemos fazer pergunta para o texto aqui, se deixarmos de andar na luz, não vamos ter comunhão com os irmãos. Deixou de andar na luz, vai perdendo a comunhão com os irmãos. Vai querendo se afastar. Está deixando de andar na luz, então você vai se afastando. Mas quando você passa a se santificar, passa a buscar o Senhor, você passa a ter comunhão com os irmãos. Mesmo sabendo que você tem defeito, seu irmão também tem defeito, viu? Eu tenho defeito, todo mundo aqui tem defeito. Nós não podemos ter pecados. Às vezes o defeito, que às vezes alguém fala assim, não, o Edson é mais explosivo, o Irandir é mais tranquilo. Às vezes é o defeito que você está vendo em nós. Esse defeito que você está vendo em nós, que você acha que é defeito, tranquilo. Agora não podemos ter na nossa vida é pecado. Não podemos guardar pecado. A Bíblia diz que quem guarda pecado não vai para frente. Mas aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. O pecado não podemos guardar. Por isso que andarmos com o Senhor nos livra, além dessa comunhão, sermos filhos de Deus, o andar com Cristo aqui vai nos livrar de muitas coisas. Vai nos livrar de ser, às vezes, enganados. Hoje, quantas pessoas lá fora, às vezes, entram dentro da casa do Senhor para tirar homens e mulheres daqui. Pessoas que não têm compromisso com Deus, querendo casar com quem tem compromisso com Deus. Nós já sabemos que é julgo desigual. Cuidado com isso. Pessoas lá fora, tanto homens, eu lembro na época que eu estava no mundo, homens que falavam que ia para dentro da igreja para namorar as crentes. E se a gente deixar de ter comunhão com Deus, o que vai acontecer? Vai ser levado por isso. Então, cuidado com isso, levante a vida espiritual, tenha santidade, viva com responsabilidade, não deixe viver sem responsabilidade, porque senão o diabo leva. E o diabo, ele é rasteiro, coloca na mente de várias pessoas, às vezes na mente dos homens, fala, não, aqui na igreja não tem nenhuma mulher para você casar aqui não, vai lá, tem aquela lá que é bonitinha, mas não sabe o capeta que está por trás. Então, cuidado com isso, irmãos, cuidado com isso, que o diabo é só rasteiro. Então, vivendo com responsabilidade. Então, a vida do servo de Deus, nós podemos viver na prática do pecado. Na primeira carta de João, diz assim, primeira carta de João, capítulo 3, lá no versículo 6, diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem o conhece. Aí no versículo 4, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, se nós queremos viver no Senhor, nós devemos fugir da prática do pecado. Aí no versículo 9 vai dizer assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Em outras versões aí da sua Bíblia, você vai ver que está falando assim, não peca. Uma melhor tradução seria essa aqui, não vive na prática do pecado. Por quê? Essa é a melhor tradução, porque lá no capítulo 1, você vai ver que ele vai falar sobre essa questão do pecado aqui também.
Então, aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo mesmo, conforme a Bíblia fala, se nós fizermos uma aliança, somos de Deus, somos da família do Senhor, e somos nascidos de novo, às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor. Vou fazer uma pergunta nessa manhã, você reflita sobre a sua vida, eu reflito sobre a minha. Será que somos de Deus de verdade? Será que somos nascidos de novo? Ou será que só acostumamos vir na igreja? Acostumamos estar na igreja? Já vimos há muito tempo na igreja e já acostumamos. Faça uma auto-reflexão sobre a sua vida. Às vezes eu faço uma reflexão sobre a minha vida. Será que eu sou de Deus mesmo? Será que nós somos de Deus? Como sabemos que alguém é de Deus e não é de Deus? Isso serve até para a hora de relacionamentos. A pessoa quer relacionar com alguém que não é de Deus. Como é que você vai saber se a pessoa é de Deus ou não? Como podemos saber? Nós podemos saber pelo fruto. A Bíblia diz em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo. Quem tem o fruto é de Deus. Será que eu sou de Deus só porque eu falo que eu sou de Deus? Quantas pessoas lá fora no mundo dizem que são de Deus e não são? Nós vamos ver aqui que o evangelista, na primeira carta aqui, ele vai ser bem claro. Ele vai falar lá mais na frente, lá no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que ama seu irmão. Então, cuidado, irmãos. Às vezes eu estou dentro da igreja e não amo esse irmão que está do lado aí, Amar não é concordar com tudo, viu, irmãos? Hoje nós estamos vivendo uma época, se a gente não concordar com a pessoa em tudo, diz que não ama. Nós estamos vivendo essa época aí. E se nós temos uma amizade, se não errar com ela, se errar com ela não é amigo mais. Nós estamos sujeitos a errar? Estamos. Por isso que na vivência, na família do Senhor, tem que ter uma palavrinha que chama perdão. Chegaram para Jesus e perguntaram, quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá o quê? 490? Por dia. E aí? E quando alguém vai lá e mata o filho da outra pessoa? Às vezes nós falar do perdão na teoria é fácil, né? E na prática? Quando alguém engana o outro, quando alguém trai o outro, é nessas horas que nós mostramos quem nós somos. Se nós somos de Deus ou não somos de Deus. Os filhos de Deus têm facilidade em perdoar. Se eu sou de Deus, você é de Deus, nós temos facilidade de perdoar. Quando tem um funcionário que roubou lá na empresa, será que nós perdoamos ele? Perdoar também não é esquecer, viu, irmãos? Mas perdoar é não lançar mais em rosto. Quando você perdoa alguém, você não lança mais em rosto, mas você consegue olhar nos olhos. Alguém fala assim, eu perdoei fulano, mas não quero nem olhar. É assim que a gente perdoa? Perdoa, mas não quero nem ver. Vou passar por aqui, Aquele irmão eu perdoei, mas eu vou andar aqui nesse banco aqui, É assim? Não é, né? Então, na nossa caminhada da fé, nós devemos ter esse ingrediente que é muito importante para nós vivermos em família. Você quer viver na família de Deus? Tem que aprender a perdoar. Esse irmão que está do seu lado, olha aí para ele aí, Esses irmãos que estão do lado, vão falar às vezes coisas que vão te ofender. Você tem que estar preparado para perdoar. Muita gente às vezes não está conseguindo mais adorar o Senhor porque não consegue perdoar. Guarda mágoa. Guardar mágoa, quem é da medicina aí sabe, guardar mágoa vai trazer várias enfermidades. Enfermidades que às vezes você vai no médico e faz exame e não descobre. Às vezes está precisando de perdão. O perdão vai curar. Então, eu aprendi uma coisa na caminhada da fé.
a perdoar. Me ofendeu, eu já perdoo logo. Não deixo nem entrar dentro do coração. Provérbios 4, 23, fala para ele não deixar nem entrar dentro do coração. Fecha o coração, o diabo lança seta. Por isso que nós temos a viver com responsabilidade. Na caminhada da fé, para viver no povo de Deus, tem que se santificar, tem que orar. Porque se você começar e eu começar a andarmos muito carnais não é andar no corpo não, viu irmãos? Quando a Bíblia fala que nós seremos semelhantes a Cristo, nós teremos corpo. É o que o evangelista de João está combatendo aqui os falsos mestres que pregavam que Jesus não veio em corpo físico. Pregava-se tanta coisa, tanto é que nas seitas aí, você quer conhecer uma seita? O que é uma seita? Vai ficar fácil de entendimento. É toda a igreja que não tem Jesus como centro. Tudo que eu preciso para ser salvo, Jesus mais alguma coisa, se transforma numa seita. Se aqui na igreja falasse assim, ó, a salvação é só aqui na Assembleia de Deus Filadélfia Regional Formosa, viraria uma seita. Mas nós sabemos que assim não é ministrado aqui. Graças a Deus, aqui nós temos palavra. Por isso que as pessoas amam vir aqui na igreja, porque aqui tem palavra. Nós vamos em muitas igrejas aí, os irmãos que pregam por aí sabem disso, às vezes chega lá na igreja, evangelista Wesley, os demais irmãos sempre estão pregando aí fora, as irmãs também, sabe, chega lá e eles dão 20 minutos de palavra. E se falar contra o pecado, não chama aquele irmão mais lá, né, o evangelista Wesley? Se falar contra o pecado lá, ó, ixi, aquele irmão não vem mais. Eu lembrei de um testemunho do pastor uma vez, que ele foi, Deus usou ele em certa igreja, chegou lá, os irmãos não deu nem oferta mais, nem quis despedir, o pastor foi embora dando glória a Deus. Então, isso acontece? Acontece, por isso que as igrejas estão, às vezes, igrejas cheias, pessoas vazias. Quantas igrejas lotadas, as pessoas falam assim, nossa, a igreja está, ali tem Deus. Será? Será que Jesus não está lá, eis que estou à porta e bato? Como lá em Apocalipse, nas igrejas, lá batendo, lá na porta. Igrejas, sinal que Jesus está lá, não é igrejas cheias. Sinal que Deus está na igreja se há amor. Se há perdão, se há compreensão, se há união. Não é a quantidade de pessoas que diz se está ou não. A Bíblia diz, onde tem 3 ou mais, Jesus vai estar no meio. Jesus vai estar no meio. Então, a vida do crente não pode ser uma vida na prática do pecado. Então, essa palavra, que todos somos pecadores, eu não acredito muito olhando para a Bíblia aqui não. Nós estamos sujeitos a pecar. Mas somos pecadores? Não. Se nós nascemos de novo e somos de Deus de verdade, não somos mais pecadores, estamos sujeitos a pecar. Porque se eu fosse pecador, a Bíblia no versículo 8 diz assim, ó, quem comete pecado, ou uma tradução melhor, quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo pecou desde o princípio? Pecou. Tanto é que fez a terça parte dos anjos cair do céu. Em Ezequiel 28, ou 38, por ali, vai falar sobre isso. Que, o Senhor viu ele caindo do céu. Tanto é que passou até uma conjectura naquela minissérie Gênesis, lá da Record, que através da queda de Lúcifer, matou os animais que tinham aqui na terra. A Bíblia não fala sobre isso, viu irmãos? Isso é uma conjectura. Mas vamos lá, irmãos. Tópico 3, vivendo conforme o padrão divino. Este estilo não permite o hábito, o costume, a cultura e a prática do pecado. A Bíblia nos faz refletir sobre vários aspectos dessa questão. Subtópico 1, o que diz aí? O que pratica o pecado é um transgressor da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por isso que Hebreus 10, 26 a 31 vai dizer assim, ó, que aquele que diz que é de Deus, está no Senhor,
e agora vive praticando o pecado, na realidade agora, ele vai entrar aqui naquela parte que a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se eu me converti a Cristo, e agora eu quero viver de qualquer jeito da minha vida, cuidado, irmãos. Às vezes nós temos medo de pessoas, de situações, mas a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus, ele trabalha. A Bíblia diz que Deus açoita quem ama. Graças a Deus que Deus nos corrige. Às vezes nós queremos ir para caminhos errados e Deus nos corrige para trazer para os caminhos corretos. Graças a Deus. E a correção de Deus nem sempre é do jeito que nós imaginamos. Às vezes a correção de Deus pode trazer uma enfermidade, pode trazer diversas coisas, mas Deus, graças a Deus por tudo isso. Quando nós vemos, às vezes, a Bíblia diz que quando uma criança morre, dos tais é o reino do Senhor, não é? Quando nós vemos aqueles casos de pessoas entrando, matando criança, é uma coisa horrível. Mas olhando do ponto de vista espiritual, aquelas crianças estão indo para o céu. Deus conhece o futuro. Deus, ele não está sujeito a tempo. Nós somos sujeitos a tempo. Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos é igual a um dia. 1000 anos é igual a um dia. Porque para Deus, ele não é sujeito a tempo. Nós somos sujeitos a tempo. Nós viemos do pó. Adão foi formado do pó. E do pó voltará. Então, nós como filhos de Deus, temos que tomar cuidado com a prática do pecado. Quando ele fala transgressão da lei, ele está se referindo às vezes aos 10 mandamentos. Mas também nós temos no Novo Testamento 613 mandamentos. Os mesmos mandamentos que tinham, alguns vai além. No Antigo Testamento, quando o Senhor falava, olhou para uma mulher, no Antigo Testamento, o adultério tinha que ser a prática. No Novo, Jesus fala, olhou, desejou, adulterou. Jesus já vai na intenção do coração. No Novo Testamento, o Senhor vê a nossa intenção do coração. Qual que é a nossa intenção? Qual que é a intenção nossa no coração? Mas vamos lá. Subtópico 2. O impecável Jesus veio para poder destruir as obras do diabo. Vamos lá, primeira carta de João 3, versículo 5, diz assim, e bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. No versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para que destruir o quê? As obras do diabo. Jesus destrói as obras do diabo? Destrói. Por isso que na nossa caminhada da fé, vivendo com responsabilidade, santificação e oração, as obras do diabo é vencida. Você quer vencer as obras do diabo? Com a sua força você não consegue. Com a minha força eu não consigo. Mas com a força do Senhor, nós conseguimos vencer as obras do diabo. Você quer vencer as obras do diabo? Quer vencer essa natureza velha que está dentro de nós? Tem que haver jejum e oração. Não tem como ter uma vida cristã sem jejum e oração. Se você estiver sem jejum e oração, você vai ter uma vida fracassada na vida cristã. Em todas as áreas. Eu lembrei de uma mensagem que até o pastor Lindomar colocou num grupo, sobre a questão do cansaço. Quando nós vivemos muito cansado, às vezes está faltando coisas, às vezes jejum e oração ali. Jejum e oração, ela fortalece. Não quer dizer que nós não vamos cansar, irmãos. Nós cansamos, passamos por, às vezes quem trabalha em serviço pesado cansa, mas vivemos mais renovados, vigorados, quando você faz jejum e oração. Você se aproxima mais de Deus. Você fica mais firme na fé, quando você passa a cuidar da sua vida do jejum e oração. Que você nessa manhã faça uma reflexão da vida de jejum e oração.
Eu faço uma reflexão na minha vida, questão de jejum e oração. Como é importante, nesses 40 dias, como tem sido importante a questão do jejum e a oração. O jejum é para mortificar a carne, vai mortificar os desejos. A nossa natureza, ela, se deixar, ela nos leva para longe do Senhor. Ela quer ir para longe dos caminhos do Senhor. Mas pode perceber, quando você jejuma e começa a orar, dá vontade mais de vir para a casa do Senhor, não dá? Mas quando deixa de fazer, a vontade é de não vir. Então, cuide da sua vida de jejum e oração. Cuide dessa vida de jejum e oração. Jesus, ele veio para destruir, e Jesus é o nosso exemplo. Ele viveu sem pecado, não houve pecado na vida do Senhor. Vamos lá. Terceiro, a comunhão com Cristo opõe-se ao pecado. Não podemos dizer que andamos com Cristo se vivemos em pecado. São dois caminhos totalmente contrários. Assim como caminhos da luz e trevas não se unem. Servir a Deus nos leva para longe do pecado. Assim como servir ao inimigo nos leva para bem longe de Deus. Por isso que o versículo 8 vai falar, o evangelista João vai falar, os filhos, quem comete pecado é do diabo. Ou seja, quem vive na prática constante do pecado. Porque o servo de Deus está sujeito a pecar? Está sujeito a pecar. Mas isso tem que ser um erro na nossa vida, não pode ser uma constante. Se a pessoa todo dia, ela deu vontade de fumar, ela continua fumando, é porque ainda está precisando de libertação. Mas quando você vê alguém indo para a casa do Senhor, que ainda fuma, não critique, ore por essa pessoa. Ore para que Deus faça a obra completa na vida dessa pessoa. Quando você vê alguém que está na casa do seu, fala, mas eu vi o fulano de tal ali, ele está lá ele estava indo para a igreja, os 2 cultos, ele está lá no boteco agora. Não critique essa pessoa, não saia condenando essa pessoa, ore por ela, para que Deus alcance essa vida lá e faça a obra completa, faça o nascimento de novo. Deus tem que fazer o nascimento de novo na nossa vida. Quando essa pessoa realmente for nascida de novo, ela vai abandonar isso. Se eu perguntar aqui na casa do Senhor, quantas pessoas teve problema com bebida aqui? Muitas pessoas tiveram problema com bebida, não teve? Então, mas Deus não transformou a sua vida? Deus também transforma a vida daquele irmão. Daquele que ainda está em fase de transformação. Está em fase de transformação ainda. Tem até uma coisa aqui, que às vezes nós ouvimos falar muito. Todo mundo é filho de Deus? O que vocês acham? Quando nós falamos, nós vemos muitas pessoas lá fora dizer isso. Todo mundo é filho de Deus? Ou todo mundo é criatura de Deus? Como eu me faço para me tornar filho de Deus? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos quando receberam e houve o nascimento de novo, se transformou em filho de Deus. Às vezes essa expressão que é usada lá fora, ela é usada de forma errada. Até porque nós viemos da linhagem de Adão e Eva, não foi? Da linhagem de Adão e Eva. Adão e Eva agora peca contra Deus, ele é expulso do jardim. E a Bíblia diz que agora Adão e Eva geram filhos à sua imagem e semelhança. Mas a imagem e semelhança de quem? De homem caído. Por isso que eu vejo muita gente falando assim, não, todo mundo é filho de Deus, somos feitos à imagem e semelhança. Adão e Eva foi feito. As demais raças veio de Adão e Eva caído da fé. Adão e Eva já não estavam na presença de Deus mais. Gera-se filho, aí você vai ver lá no texto, lá em Gênesis, que gera filhos à sua imagem e semelhança. Aqui o evangelista João, ele vai fazer essa distinção entre os filhos da luz e os filhos de Deus e os filhos do diabo. O versículo 10 aí da primeira carta, olha para você ver aí, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, diz assim, nisso são os manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Então está falando, filho de Deus, não existe meio termo, irmãos, ou nós somos de Deus,
ou não somos de Deus. Não tem esse negócio assim, fulano lá é gente boa. Não é de Deus. Eu, quando não servia a Deus, graças a Deus, assim Deus me livrou, eu não tive problema com o alcoolismo, não tive problema com drogas. Eu, graças a Deus, porque mesmo no mundo, eu ficava olhando essas pessoas e não queria entrar nesses caminhos. Já ofereceram para mim várias vezes. Quando eu olhava alguém no mundo, eu falava assim, eu não vou seguir esse caminho. Mas quer dizer que eu era salvo? Não. Tinha compromisso com Deus? Não. Apesar que tinha familiares já cristãos e familiares orando por mim. Eu vim através de Cristo, Deus usando uma prima minha chamada Keila. Deus usou ela para várias vezes em oração, clamando por mim, até Deus fazer uma obra. Toda vez que eu via essa prima, eu corria. Por quê? Ela vinha falar do amor de Jesus e me exortava, e eu falei, vem essa crente enjoada, deixa eu sair daqui. Mas porque estava distante do Senhor. Quando nós estamos distantes do Senhor, a gente quer correr da verdade. Por isso que às vezes, cuidado com a sua vida, eu tomo cuidado com a minha, nós temos que tomar cuidado com a vida, para a gente não ir distanciando do Senhor. Aí daqui a pouco nós não queremos conviver mais na família da fé. Mas viver na família da fé são para os filhos de Deus. Os filhos de Deus amam estar na família da fé. Se você não tem amado a viver na família da fé, reflita que tem algo errado. Se você não tem prazer mais de estar na casa do Senhor, de estar junto com os irmãos, é porque tem algo errado. Algo precisa ser mudado. Por isso que às vezes muitas pessoas vieram para a casa do Senhor, muitas estão lá fora. Muitas, a mente já foi cauterizada. Conhecia a verdade e desprezou. E desprezar a verdade de Deus, nós temos que tomar cuidado, nós podemos cair em Romanos capítulo 1, que chega ao ponto de homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia vai dizer, Deus entrega sentimentos perversos. Então, cuidado na caminhada da fé. Os irmãos viram aí, então o evangelista João faz essa diferença aqui, ele vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então não existe meio termo, irmão. Fulano é gente boa, ele não é de Deus, mas é gente boa. Pode ser gente boa, mas ainda não é de Deus. Essa menina é gente boa, eu quero casar com ela, mas ela é de Deus? Não. Você é de Deus? É de Deus. Então, a Bíblia fala sobre a questão de julgo desigual. E é julgo desigual também dentro da casa do Senhor. Um quer fazer as coisas do Senhor, o outro não quer. Aí tem julgo desigual, às vezes, dentro da casa do Senhor. Acontece? Acontece também. Tá? Mas vamos lá. Então, a comunhão com Cristo faz nós se opor ao pecado. Então, não podemos andar com Cristo se vivemos em pecado. Devemos abandonar o pecado. Aí a pergunta aqui, não está na sua lição, está só na minha. Por que a sabedoria é importante para o crente distinguir entre os filhos de Deus e do maligno? É a pergunta. Quais os frutos dos filhos de Deus e os frutos dos filhos do maligno? Nós podemos distinguir aqui, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Gálatas 5:19 vai dizer que quem pratica as obras da carne não é de Deus. Gálatas 5:22, quem pratica o fruto do Espírito Santo, está lá no singular, o fruto, como uma laranja. Vários gomos, o fruto. Quem pratica o fruto, esse é de Deus. Aí a outra pergunta, não está na sua lição, só na minha. Qual é o segredo para se viver como filho de Deus? É uma pergunta, reflita nessa manhã. Qual deve ser a atitude dos filhos de Deus em relação aos filhos do maligno? Qual é a nossa atitude em relação a de quem não serve a Deus? É desprezar essa pessoa? Não, mas é orar para que Deus faça uma obra na vida dessa pessoa. Quando você vê alguém lá que não serve a Deus, lá na sua família, alguém que não serve a Deus, não despreze essa pessoa, ore por ela. Às vezes essa pessoa, vai ser um servo de Deus melhor do que nós. Deus conhece o coração. Deus não quer só o coração, como muitos falam.
Deus quer o corpo, a alma e o espírito, irrepreensível para a volta do Senhor. Mas Deus quer salvar aquelas vidas. Você era um perdido, não era? Eu era um perdido, estava lá perdido, distante do Senhor, em delitos e em pecado. Quando Deus usava essa prima minha, Keila, fala: Senhor, converte ele, faz ele um servo de Deus e tal. Aí quando foi em novembro de 2005, eu lá na galeria de jovens, tinha outra prima minha do lado, a Kelly. Eu falei: Kelly, eu quero aceitar Jesus. Ela falou: certeza? Quero. Eu vim lá na frente. Eu lembro até hoje, pastor João Batista, um morenão, ele pregando lá contra o pecado e tal, e eu vim lá na frente aceitar Cristo. Aí tinha o irmão Paulo era um irmão bem grande, assim, maior do que eu. Ele foi, anotou meu nome no caderninho. Eu tirei a cópia desse caderno. Está lá em casa guardado. A data, quem foi as pessoas que se converteu a Cristo nesse dia. Eu fui lá e ainda tinha um caderninho lá ainda. Então, quando nós vimos alguém assim, ore por essas pessoas lá na sua família. Eu tenho uma pessoa da família, que eu sempre também oro pelo meu irmão, meu pai, que ainda não se converteram a Cristo, mas chama Timóteo. Depois, quando você for orar, lembre dele. Sempre orei para Deus fazer uma obra na vida dele. Uma vez ele veio aqui, muito católico, Timóteo, católico assim, não praticante, mas gosta muito lá da religião católica, e ele veio aqui, o pastor Lindomar na época, muitos anos atrás, orou por ele, e o Timóteo sempre perdido, bebida, cigarro, perdido, distante do Senhor. Deus já está fazendo uma obra na vida dele, ele não fuma e não bebe mais. Quem bebia e fumava a vida toda, quem conhece ele lá na cidade, sabia que ele bebia e fumava, e a gente sempre orando: Deus, converta o Timóteo, faça dele uma testemunha viva da transformação do Senhor. Então, quando você vê alguém familiar lá, ore por ele, ore por esse familiar. Alguém que está distante, ore por ele, não despreze essa pessoa, não fique criticando essa pessoa, mas seja um agente de Deus naquele lugar. Quando nós se convertemos a Cristo, nós somos missionários do Senhor. Porque se nós não formos missionários, nós seremos um campo missionário. Ninguém quer ser campo, né? Eu sou um missionário, você é um missionário? Eu lá no meu trabalho, eu sou missionário. Às vezes estou fazendo serviço, vou lá na casa de uns clientes para visitar, aí Deus me dá a oportunidade, eu vou lá e levo uma palavra. Levo uma palavra. Primeiro a gente leva às vezes com testemunho, que é o mais importante, e depois Deus dá as oportunidades, a gente leva a palavra. Então, não critique, não condene aquele familiar seu, ore por ele, para Deus fazer uma obra na vida dele, Deus trazer ele para a casa do Senhor. Através de você, Deus quer trazer aquele familiar que está distante, aquele que às vezes ficou magoado com alguma coisa, aquele que serviu o Senhor. Você é filho de Deus, você tem certeza disso? Que você é filho de Deus? Tem alguém aí que é filho de Deus? Eu sou filho do Senhor, nós somos filhos do Senhor. Então vamos continuar para nós finalizarmos aqui. No 4, vivendo com discernimento. A ingenuidade espiritual tem levado muitos cristãos à decepção e ao desencanto no caminho dos relacionamentos. Na primeira carta de João 3, 7 a 11, há uma orientação bem distinta que nos ajuda a saber a diferença entre os filhos de Deus e o filho do maligno, principalmente no meio evangélico. No meio cristão, existe luz e existe treva? Infelizmente existe, irmão. A Bíblia diz que tem um joio no meio do trigo, mas você vai desprezar o trigo por causa do joio? Às vezes muita gente dentro da igreja despreza os bons servos de Deus por causa dos maus. Nunca faça isso. Ore para que Deus converta aquele joio. Deus conhece o coração, Deus conhece todas as coisas. Às vezes nós julgamos pela aparência, mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Às vezes essa pessoa que está dando mais trabalho aí na casa do Senhor, às vezes vai ser mais usado na casa do Senhor. Deus pega aquilo que não é para confundir os que acham que são. Deus pega o que não é para confundir os que acham que são. Então vamos lá, para nós finalizarmos.
Vira aí, ó, a prática que faz a diferença. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, se eu estou na casa do Senhor, eu não devo viver na prática do pecado. Se eu estou na casa do Senhor, eu vivo na prática do pecado, eu não sou de Deus ainda. Preciso me converter ao Senhor. A experiência que faz a diferença. Devemos guardar no coração e na mente essa verdade e viver uma vida coerente, resistindo até o sangue aos assédios do pecado e às suas insinuações satânicas. Então, se queremos vencer o pecado aqui resistindo, tem que ter aqueles dois ingredientes que eu sempre falei, vou citar novamente aqui. Tem que ter vida de oração e jejum, irmãos. Impossível ter vida de cristã sem esses dois elementos. Senão você não consegue vencer o pecado. Não consegue vencer o pecado. Nós estamos finalizando. Terceiro, a revelação que faz a diferença. Quando a pessoa se revela como filha de Deus, a luz dessa revelação é a prática da justiça, do amor e da generosidade. Do outro lado, os filhos de Satanás se revelam quando praticam injustiça, ódio, inveja e avareza. Às vezes, no nosso meio aqui, se nós não tomarmos cuidado, quantas pessoas falam assim, eu odeio fulano. Se você odeia, você ainda não ama. E se não ama, você ainda não é de Deus. Porque aquele que ama é de Deus. Mas é o amor, esse amor que é o amor da Bíblia, viu? Não é o amor lá do mundo, que tem que amar coisas erradas, viu? Ah, você não me ama, mas a pessoa está querendo que ama coisa errada. Não. Amar coisa errada, não. Ama aquilo que a Bíblia aprova, viu, irmão? Então, se eu sou filho da luz, muita coisa que nós temos que aprender, amar mais os irmãos, aprender mais a ser generoso, generosidade. Irmãos estão passando por dificuldades, mas aqui, ó, ajudar, lembre sempre de uma coisa, irmãos, ajudar sempre é na direção de Deus, nunca ajude fora da direção de Deus. Quando você for ajudar alguém, ajude dentro da direção de Deus, porque às vezes você pode entrar numa luta, porque você fez algo fora da direção de Deus. Tem coisas que Deus está trabalhando. Eu lembrei do testemunho do pastor aqui, que queria ajudar uma família, e Deus perguntou para o pastor, falou assim, ó, você ama ele mais do que eu? Então Deus estava trabalhando com a família. Deus trabalha conosco, irmão? Trabalha. Deus trabalha na parte financeira, trabalha em tudo na nossa vida. Às vezes a gente está sendo exaltado demais, Deus trabalha. Deus quebra a exaltação, Deus tem as formas de trabalhar. Principalmente se nós tivermos dificuldade na vida financeira aqui, não for dizimista e ofertante. Deus vai trabalhar na nossa vida. Às vezes nós somos servos 20 anos, mas não aprendemos a ser dizimista ainda. Tem como ser abençoado financeiramente? Não tem como ser abençoado financeiramente. A prosperidade financeira, ela envolve várias coisas, fidelidade a Deus, trabalho, boa administração, envolve várias coisas, que a gente vai aprendendo. E tem coisas que Deus trabalha conosco na prática. A avareza aqui, ó, a avareza é de não devolver às vezes aquilo que é do Senhor. Quantas pessoas vai deixar de entrar no reino do céu por causa da avareza? Às vezes servia a Deus 30 anos, 40 anos, mas era avarento. A Bíblia compara o avarento ao idólatra. Se nós formos avarentos, seremos como ao idólatra. Então nós devemos fugir dessa questão da avareza. Para nós finalizarmos aqui, algumas perguntas não estão na sua lição. Como estou na família de Deus? Vou fazer a pergunta e você vai refletindo. Que relacionamento tenho com os meus irmãos em Cristo? Presta atenção aqui, ó. Olha as alternativas. Que relacionamento tenho com meus irmãos em Cristo? Olha as alternativas. De amor, de indiferença ou de interesse somente? Aí você responde para si mesmo. Segunda pergunta. Tenho procurado a santidade? Alternativas. Constante, ela é impossível. A outra alternativa, ela é impossível.
por isso não me preocupo com ela? E aí? Terceira pergunta, as pessoas que convivem comigo, alternativas, me veem como uma outra pessoa qualquer, sabe que sou diferente, mas não sabe por quê, percebe que sou diferente e sabem por quê. Quando alguém olha para você, sabe que você é realmente filho de Deus? Quando você está lá na sua família, as pessoas olham para você e sabem, não, aquele ali é servo de Deus mesmo. Ele tem falha, mas ele é servo de Deus. Ou será que as pessoas olham para nós e falam assim, não, esse daí também é igual aqui é igual nós aqui. E aí? Quarta pergunta, para nós finalizarmos. Vamos ficar sobre os pés? Quarta pergunta, tenho demonstrado sabedoria? Essa é importante. Em escolher minhas amizades, em tratar de meus negócios, em algumas ocasiões somente, amizades, por exemplo, aqui, irmão. Cuidado com as amizades. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, na família de Deus, e às vezes temos mais amigos lá do que na casa do Senhor. Temos mais amigos do mundo que amigos de pessoas que frequentam a casa do Senhor. Então isso está errado, irmãos. Às vezes temos mais prazer de estar convivendo com alguém que está no mundo do que alguém que está em Cristo. Tenha prazer, está vendo esse irmão seu aí, tem defeito, mas tenha prazer de conviver com os irmãos. Tenha prazer e tenha sabedoria para escolher as amizades. Quando eu me converti a Cristo, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi se afastar de pessoas que não queriam compromisso com Deus. Porque quando você se converte a Cristo, você quer ir para o caminho das coisas de Deus. Quem não quer ir para outro caminho. Eu conversava com essas pessoas, esses colegas que eu tinha. Lembro até hoje o nome deles, oro por eles. Um chama Dila, o outro Wesley e o outro Francisco. Até hoje, converso, às vezes, quando vou em Formosa, converso com eles, mas o caminho nosso do servo de Deus é outro. Então, se você converteu, é filho de Deus, tome decisão, afaste de quem não quer compromisso com Deus. Alguém, não, mas a pessoa é gente boa, você pode conversar, mas essa pessoa que está querendo te tirar da presença do Senhor, não está sendo uma boa companhia na sua vida. Quando eu me aceitei, igual eu falei para vocês, eu afastei dessas más companhias, porque senão eu ia voltar para o mundo que eu estava. Ou eu afastava dessas pessoas e ia para Cristo. Quando eu me converti, eu era alguém que frequentava uma religião. Eu frequentava o catolicismo, era rezador de texto. Mas quando Jesus me converteu, eu falei assim, eu lembro até hoje, quando o Espírito Santo me convenceu, eu falei assim, eu vou servir o Senhor. Como é que alguém fala que vai servir o Senhor se já tinha uma religião? O Espírito Santo, naquele dia que me convenceu, eu fui para a casa do Senhor. Fiz uma aliança com Cristo, se converti e nunca mais quis sair da presença do Senhor. E nunca mais, se Deus quiser, vou sair da presença do Senhor. Lute para permanecer na presença do Senhor. Desses 19 anos, nunca me afastei de Cristo. Nunca tive vontade de ir lá fora dar uma volta. Não tem prazer. Se você é filho de Deus, você não tem prazer naquelas coisas lá fora. Você não tem prazer naquilo que não glorifica o Senhor. Você não tem prazer de ir para o mundo. Não, eu quero ir na festa, eu quero ir naquele tal lugar. Fuja disso, irmãos. Você quer ter vida, quer morar no céu com Cristo, nós temos que fugir disso. Então, devemos lutar contra o pecado. Todos os dias nós devemos lutar contra o pecado. Todo dia nós devemos lutar. Então, você e eu devemos lutar todos os dias. Quer permanecer na família de Deus? Tem que viver com responsabilidade. Quer permanecer na família de Deus? Tem que aprender a perdoar. Quer permanecer na família de Deus? Tem que abandonar o pecado. Quer permanecer na família de Deus? Tem que se santificar. Quer permanecer na família de Deus? Tem que entrar na oração. Não tem como viver na família de Deus e sendo de Deus, você é de Deus. Eu sei que você é de Deus, você tem certeza que você é de Deus. Não deixe o diabo colocar na sua mente que você não é de Deus, você é de Deus. Se você fez uma aliança com Cristo, se converteu de verdade a Cristo, agora você não fez, você pode vir nesta manhã aqui fazer aliança com Cristo. Mas se você já fez, você é de Deus. Mas eu fiz, eu ainda enfrento lutas, vai enfrentar. Se precisa de mudar em alguma coisa, precisa de confessar pecado,
nós temos a liderança aqui, tem a pastora, tem o pastor Lindomar, na ausência do pastor Lindomar, tem o pastor Cleomar, tem o evangelista Mateus aqui, você vem e converse com eles, mas permaneça em Cristo, seja de Deus de verdade, amém, irmãos? Vamos orar nesta manhã. Então, lute para ser de Deus e permanecer de Deus. Você já é de Deus, mas lute para permanecer na família de Deus. Não deixe o diabo de tirar da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, aqui nesta manhã nós te agradecemos por esta lição. Senhor, abençoa sim os meus irmãos, nos ajuda assim estarmos vivendo com responsabilidade, vivendo com compromisso, vivendo em santificação e oração. Nos ajuda aqui no meio da família do Senhor, essa melhor família que nós temos, Pai, que é de estar junto com os irmãos aqui, caminhando em direção à nova Canaã, Nova Jerusalém, ao encontro do Senhor nos ares. Nos guarda, nos ajuda a santificar, nos ajude a fugir do pecado que tão de perto tem nos rodeado, Senhor, nos ajude a fugir da aparência do mal. Ajuda os meus irmãos, ajuda cada um nas suas dificuldades, dai força, dai graça, ajuda-nos, Senhor, a vencer estas barreiras e a permanecer no Senhor, juntamente com os irmãos, na família da fé, no corpo de Cristo, até estar com o Senhor na eternidade, Pai. Assim, em tudo nós agradecemos, obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, dê um domingo abençoado.